Oi, gente, bem-vindos aqui a mais um vídeo do Café com Mistério. Antes da gente ir para o nosso vídeo de hoje, eu queria dizer que para quem não conhece, eu tenho uma lojinha virtual, a Tuesday. Ela é voltada ao público feminino com peças de roupas feminina e ela tá mais presente agora nas redes sociais, né, por enquanto, até o momento, principalmente no Instagram, então lá já tem um conteúdo bem completo para vocês. E eu tô falando aqui dela, gente, porque a gente tá se aproximando da Black Friday e lá na Tuesday vai acontecer a Black Week. Então, durante uma semana, do dia 22 ao dia 26 de novembro, ou seja, semana que vem, vai acontecer a nossa Black, com desconto de até 40%, gente, nas nossas peças. Então, vim falar para vocês conhecerem ela, né? Para quem ainda não conhece, vou deixar o arroba aqui, tá? E também vai estar na descrição para vocês conhecerem um pouco mais da loja, tá? Que vai rolar assim uma Black Friday muito top para vocês. Antes da gente ir pro nosso vídeo também, gente, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, tá? Já ativem as notificações para não perder nenhum vídeo. Lembrando que tem a playlist completa aqui dos vídeos para vocês, se já perderam algum, tá? E também para deixar aquele like, gente, que ajuda demais na divulgação aqui do canal, do vídeo. E é isso, gente, vamos pro nosso vídeo de hoje. Annelise Mitchell, nascida sob o nome de Anna Elizabeth Mitchell, nasceu no dia 21 de setembro de 1952 em Klingenberg, na Alemanha. Ela era uma boa jovem, uma excelente estudante, religiosa e ia com frequência à missa. Ela foi criada com suas 3 irmãs no pequeno município de Klingenberg e ela era filha de Anna e Joseph Mitchell. A Annelise sempre foi uma menina saudável, mas aos 16 anos ela foi diagnosticada com epilepsia após diversos ataques de convulsão que ela sofreu em 1968, e o seu primeiro ataque epilético foi em 1969. Durante a noite, o corpo da Annelise ficava bem rígido, ela também sentia uma forte pressão, um forte peso sobre seu peito, e junto a tudo isso vinha a não capacidade de falar. Isso deixou os médicos bem intrigados e um neurologista da clínica psiquiátrica de Würzburg, na Alemanha, a diagnosticou com um tipo de epilepsia chamado grande mal. Então, a partir disso, a Annelise entrou em uma depressão profunda. Ela também tentou suicídio algumas vezes, mas o que mais chamava a atenção da família eram as alucinações que ela afirmava ter de que quando ela estava rezando, estava tentando rezar, vinham vozes na cabeça dela dizendo que ela estava condenada e que ela ia apodrecer no inferno. A situação da menina se agravava a cada dia. Ela passou a andar nua pela casa, comer insetos, defecar por todos os lugares e beber a própria urina. Ela também podia ser ouvida gritando enquanto destruía crucifixos, imagens de Jesus e rosários. E também começou a cometer automutilação. A família então decidiu interná-la em uma clínica psiquiátrica. Por ter vivido a vida inteira no estado de Baviera, na Alemanha, que é um local extremamente católico, a Annelise atribuiu a sua condição a uma possessão demoníaca. E em 1975, quando até os pais dela começaram a ver a seriedade dos problemas com a sua filha, o que realmente estava acontecendo, a aparência da Annelise já era outra. A aparência dela tinha mudado, assim, drasticamente. Então se deu início à procura de clínicas e também de igrejas, então eles começaram a ir atrás de igrejas. Inclusive uma idosa chegou a ajudar a Annelise e nessa época, gente, a Annelise já tinha se tornado intolerante a qualquer local e objeto que fosse considerado sagrado. Apesar de tomar vários remédios que ajudassem a combater a psicose e também a esquizofrenia, a jovem afirmava que era constantemente atormentada pelo que ela chamava de faces do diabo. Anos se passaram e Annelise estava cada vez mais convicta, com cada vez mais certeza de que a medicina, de que os remédios não iriam ajudá-la. Em uma peregrinação que aconteceu, que passaria por lugares religiosos, ela e sua família marcaram presença para ver se isso poderia ajudá-la. E após o vigário que acompanhava ali a vigília testemunhar que Annelise não conseguia ficar perto de crucifixos e nem beber água sagrada, coisa que todo mundo estava conseguindo fazer, eles se convenceram de que aquilo realmente era uma possessão demoníaca. Ela teve que desviar o olhar da imagem de Cristo, disse um cristão depois. Fora isso, ela cheirava como um inferno, o que fez com que a idosa levasse até um exorcista numa cidade próxima e a possessão fosse pela primeira vez confirmada. A família Mitchell passou a procurar sem sucesso por um padre que realizasse o exorcismo. Os paróquios sempre diziam que a menina deveria continuar seu tratamento médico e que para a cerimônia de expulsão era necessária uma autorização de um bispo da igreja.
e à medida que o tempo passava, as alucinações pioravam. Ela começou a ver pessoas com rostos de demônios e outros tipos de paranoias, o que é mostrado também no filme, já que a história da Annelise inspirou um filme muito famoso, que é O Exorcismo de Emily Rose. Apesar de alguns diagnósticos médicos também terem apontado a Annelise como esquizofrênica, a família abandonou por completo os tratamentos médicos, se apoiando inteiramente nos exorcismos, que aconteceram entre os anos de 1975 e 1976. Foram realizadas 67 sessões de exorcismo, nas sessões documentadas em 40 fitas de áudio. Annelise manifestou vozes masculinas e parecia estar dominada por no mínimo 6 demônios: Lúcifer, Caim, Judas, Nero, Hitler e Fletchman, que foi um padre que caiu em desgraça. Assim como o tratamento psiquiátrico, o exorcismo também não surtiu efeito. Durante o período do exorcismo e ainda tomando os medicamentos, a Annelise relata que tiveram um sonho com a Virgem Maria, que teria lhe dado a opção de ser libertada de seu sofrimento ou continuar seu martírio para que todos soubessem que o mundo espiritual e as ações demoníacas realmente existem. Annelise teria supostamente escolhido a segunda opção. Sem nenhum resultado, a menina parou de se alimentar e declarou em uma sessão que queria morrer para espiar os jovens rebeldes da época e os padres apóstatas da Igreja moderna. Apóstata é um indivíduo que aderiu ao mundanismo, substituindo os princípios de Deus. Annelise Mitchell morreu no dia 1º de julho de 1976, na sua casa enquanto dormia, aos 23 anos de idade. A autópsia revelou que a causa da morte foi desnutrição, já que a Annelise não se alimentava por meses, e nesse período ela pesava cerca de 30 quilos. No mesmo ano, o Estado acusou de homicídio os pais de Mitchell e também o bispo Ernest Alt e o padre Arnold Hens, que auxiliaram durante os exorcismos. Os promotores afirmaram que a morte da menina poderia ter sido evitada até uma semana antes do seu óbito. Durante o julgamento foram apresentados vídeos dos exorcismos e também imagens de como a adolescente se encontrava, o estado lastimável que ela se encontrava. A igreja teve que pagar uma multa, mas os pais foram absolvidos, já que, segundo uma lei alemã, eles já tinham sofrido o suficiente. Para Annelise, jejuar faria com que os espíritos perdessem a força, então por isso que ela deixava de comer, por isso que ela acabou ficando naquele estado lastimável de desnutrição. E hoje a lápide dela fica num local que pode ser visto do lugar da casa onde ela morava. O túmulo de Annelise Mitchell tornou-se um local de peregrinação para cristãos que a consideram uma devota que experimentou sacrifícios extremos para possibilitar a salvação espiritual de muitos. O caso foi objeto de filmes, de livros e também de músicas, e o mais famoso deles é a obra de terror O Exorcismo de Emily Rose. Agora eu vou apresentar para vocês algumas curiosidades sobre o caso da Annelise Mitchell. Ela tinha sido criada em uma família radicalmente católica, então ela costumava frequentar a missa com os pais e as irmãs pelo menos 2 vezes por semana. Antes da Annelise, a mãe dela tinha dado luz a uma filha ilegítima que morreu aos 8 anos de idade durante uma cirurgia para a retirada de um tumor. A Anna Mitchell, que é a mãe da Annelise, teve que se casar com um véu preto por conta da grande vergonha que ela tinha dado para a família dela, e a Annelise cresceu acreditando que deveria, durante a sua vida, pagar pelos pecados da sua mãe. Gente, a Annelise se tornou tão obcecada em livrar-se do mal que ela dormia nua sobre pedras para redimir os pecados dos usuários de drogas que frequentavam uma estação perto ali de onde ela morava, perto da casa dela. No total, 42 horas de exorcismo foram gravadas pelo padre Arnold Hens e pelo bispo Ernest Alt, e quem tem coragem de ouvir se depara com rosnados, gritos, xingamentos e diálogos entre os supostos demônios. O caso fez com que a Alemanha debatesse a liberdade religiosa e os direitos paternais. Em 1984, os bispos alemães pediram à igreja para rever o ritual de exorcismo por causa do que tinha acontecido com Annelise. Em 1999, o Vaticano publicou a primeira atualização sobre o ritual desde o século XVII, introduzindo uma qualificação médica para que o exorcismo possa ser considerado. Em entrevista ao The Telegraph em 2005, Anna Mitchell garantiu que sentia muita falta da filha, mas não se arrependia das decisões tomadas. Abre aspas. Eu sei que fiz a coisa certa porque eu vi o sinal de Cristo em suas mãos. Ela estava tendo feridas, isso foi um sinal de Deus para exorcizarmos seus demônios. Ela morreu para salvar outras almas perdidas, para expiar seus pecados. Annelise era uma menina bondosa, amorosa, doce e obediente, mas quando ela estava possuída não era algo natural, algo que você pode explicar. Fecha aspas. Gente, algumas curiosidades sobre o filme O Exorcismo de Emily Rose, que é um filme de 2005.
ele toma como ponto de partida, o ponto inicial dele, o julgamento em si, e não as sessões de exorcismo. A história se passa nos Estados Unidos nos tempos atuais e mostra como uma advogada, interpretada por Laura Linney, precisa defender um padre que foi acusado de matar a jovem Emily Rose durante uma sessão de exorcismo. Gente, aqui na descrição eu vou deixar para vocês um áudio original de uma das sessões de exorcismo dela para vocês verem, para quem não viu. Eu já tinha escutado uma vez e escutei de novo e realmente é perturbador, tá? Então, não recomendo que uma pessoa mais sensível veja, porque é uma coisa perturbadora mesmo de se ouvir, gente. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero muito que tenham gostado. Eu trouxe essa história porque um inscrito me pediu, ele tinha pedido para eu trazer, então eu quis trazer. Espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui qual a teoria de vocês, se acham que ela era esquizofrênica ou se realmente acreditam que era uma possessão demoníaca. Me contem aqui, vou ficar muito feliz de saber o que vocês acham, né, do caso, o que acharam também do vídeo de hoje. Muito obrigada, tá, por terem assistido até o final. Peço que você se inscreva, tá? Já deixa aquele like que me ajuda demais na divulgação do vídeo, tá? E, por favor, deixem aqui o que acharam do vídeo de hoje. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.